Amigos, nós estamos com muita alegria aqui na cidade de São Manuel, acompanhando um projeto muito inovador, muito interessante, que vai integrar idosos à comunidade. É um projeto que a vice-prefeita e presidente do Fundo Social de Solidariedade aqui da cidade de Botucatu, a Márcia Oliveira, vai nos explicar. Qual é a denominação deste projeto e qual é a intenção de vocês? Primeiro, bom dia. Bom dia, muito obrigada pela entrevista. O projeto chama Avós Adotivos. É uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com a Pousada da Colina, que é um abrigo aqui de São Manuel, e da Diretoria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O nosso objetivo é captar voluntários para que sejam netos e netas adotivas das pessoas que estão aqui acolhidas e que vivem em isolamento social, né? Vão trazer alegria principalmente para os idosos aqui acolhidos. E como que vai funcionar? Pelo que eu estou percebendo, talvez a senhora possa explicar melhor, eu me voluntario a vir aqui, escolher uma pessoa ou várias pessoas e conversar com elas sobre a história de vida delas, os momentos que elas estão vivendo. É exatamente isso, é um dar de si a essas pessoas que estão aqui com muita história para contar e experiências para se renovar, né? Isso mesmo, a gente vai captar esses voluntários, eles vão se inscrever através de um formulário e vão colocar a disponibilidade, se é semanal, quinzenal ou mensal, de estar fazendo essas visitas para os idosos aqui acolhidos. E é muito importante, né, de trazer a comunidade de São Manuel para vivenciar essa realidade de ser idoso, né, que todos nós vamos passar por esse estágio na vida. E todo mundo da comunidade pode estar contribuindo sem condição financeira, pode estar aqui trazendo momentos de lazer, ouvir, sabe, né? Ouvir as histórias que eles têm para contar e trazer momentos de descontração e quebrando um pouco esse isolamento. Além do compromisso da visita, existe algum compromisso, digamos, monetário, trazer presentes, ou é só trazer de corpo presente, ouvido aguçado para escutar as histórias? Inicialmente não tem nenhuma condição, não. É lógico que o projeto pretende avançar muito, né? De trazer ações, quem sabe, né, alguma festinha, interações, mas a gente não exige, os voluntários são para trazer mesmo companhia. Inicialmente a gente pensa nisso e depende deles, né? Se a coisa fluir de uma certa maneira que eles vão querer isso, que se tiver demanda para isso, o Fundo Social vai apoiar de toda forma. E no caso é um momento extremamente importante, porque a gente está vendo que a população brasileira está se envelhecendo e com isso, muitas vezes em função da falta de relação familiar, ou mesmo pela morte dos familiares, alguma pessoa ou uma outra acaba precisando de instituições e de voluntários que ouçam essas histórias, né? E geralmente essas pessoas que estão de alguma forma asiladas ou assistidas por algum tipo de asilo, né, de clube, possa trocar experiências, ouvir histórias e coisa e tal, né, Márcia? É verdade, né? A população de idoso no Brasil todo vem aumentando e a gente tem muita demanda para políticas públicas para as pessoas idosas. E a gente pretende, né, avançar nessa questão, trazer mais serviços, mais políticas públicas, mais ações dessas que a gente está implantando aqui. Nós estamos tendo uma atenção especial, né, para o atendimento de idoso na administração e essa ação é mais uma delas. Nós estamos aqui com a Márcia Oliveira, que é vice-prefeita e também presidente do Fundo Social de Solidariedade, e me parece que esse trabalho que vocês executam aqui é inovador. Eu não conheço esse tipo de atividade na nossa região. Parece que é a primeira vez que a gente tem contato com esse tipo de serviço que a pessoa pode oferecer, abrigando desde os jovens, meninos e meninas, homens e mulheres, para ouvir essas histórias, né? Quantas pessoas tem aqui e se de fato é um projeto inovador na região? Sim, esse projeto a gente inspirou numa ação que aconteceu na Espanha. Eu não tenho conhecimento, eu acho que na região não temos nenhuma ação desse tipo. É muito importante que a gente, né, comece essas ações para que replicam em toda a nossa região e em todo o Brasil, porque essa interação é muito importante mesmo, né? Os idosos aqui em isolamento social, eles precisam receber visitas, muitos familiares não vêm, né, visitá-los, e a comunidade pode estar fazendo esse papel e contribuindo
para essa questão. Inclusive a conversa melhora a cognitividade, a facilidade que ele tem das relações interpessoais até que entre eles e a comunidade que trabalha aqui, né, vice-prefeita? Sem dúvida, é isso que a gente tenta trazer, né? Pessoas de fora que tragam um outro olhar para o atendimento, e a gente não pode deixar de agradecer também a Pousada da Colina, que está abrindo as portas aqui para esse projeto. Não é qualquer entidade, né, que abre as portas para a comunidade entrar. Essa disponibilidade é muito importante. E só pegando um período da pandemia, quando a gente estava asilado em nossas residências, né, a dificuldade que a gente tinha, o sentimento de perda que a gente teve em relação aos amigos. Se lá atrás, por um ano e meio, a gente ficou com esse sentimento de perda, de dificuldade, de se sentir menor, você imagina uma situação em que a pessoa está isolada, está sendo bem assistida. A gente percebe aqui que a Pousada da Colina ela oferece uma boa assistência, é bem instalada, mas essa questão da relação, o ser humano é um ser social e precisa trocar isso, né? Então a gente faz um convite para você que mora aqui na cidade de São Manuel, você que mora na região, ou mesmo aqui na cidade de Botucatu, para que participe desse projeto, um dia ou outro, uma vez por mês ou uma vez por semana, visitar esse projeto, trocar experiências, ouvir as histórias dessas pessoas que já viveram e tem muito para contar, tem experiências emocionais, experiências profissionais e, sobretudo, um negócio que a vice-prefeita Márcia contou. A gente vai envelhecer e a cada momento do envelhecimento as perdas são incríveis, né? Seja familiar, seja econômica, seja social. E ainda mais no momento que a gente está, né, com muita dificuldade nas interrelações, no retomada das atividades econômicas, é muito importante que a gente dê um pouco de si para aqueles que estão precisando aqui, né, Márcia? Você já falou tudo praticamente, né? A gente vivenciou mesmo na pandemia essa situação de isolamento. A gente sabe quanto, né, a gente fica fragilizado com essa situação. E os ganhos dos voluntários vão ser muito maiores do que os assistidos aqui, né? Poder participar, poder ajudar, poder se inteirar, né, das ações da comunidade, sem palavras, né, o que a gente vai ter o retorno para a nossa vida pessoal. E não vai ter custo nem para a pousada, nem para a prefeitura, só a satisfação pessoal. Aliás, quem vier e participar vai ter muito lucro, né? Sim, é um projeto simples, né? Singelo, mas de uma importância imensa e sem custo. Isso que é o mais importante. Obrigado, Márcia. Boa sorte pelo trabalho que você desenvolve aí à frente do Fundo Social e, sobretudo, mostrando para a nossa região que o último censo tem mostrado, não só em São Manuel, como lá em Botucatu, a pirâmide das idades, elas aumentaram, né? Então, uma hora ou outra, todos estaremos, seja assistido pela família, por organizações particulares ou públicas, ou do terceiro setor, como a Pousada da Colina, né? Sim, eu que agradeço, né, a Clube FM por essa oportunidade que está nos dando. Eu, em nome da Prefeitura, da Pousada da Colina, agradeço muito, né, vocês estarem levando o nosso projeto, a nossa ação aí para a região, tá sabendo, quem sabe replicar a nossa ação. Estamos muito contentes. Muito obrigada. Parabéns, viu? Nós estamos aqui com a Zenaide Guimarães Alves, que é diretora da Comissão Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela teve uma excelente ideia que desenvolveu e apresentou aqui para a Pousada da Colina, para a Prefeitura e para o Fundo Social, que encamparam essa ideia. Essa ideia é espetacular, eu não tinha conhecimento dela, viu, Zenaide? Acho que você teve uma luz muito grande que vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas aqui nessa Pousada da Colina e, sobretudo, abrir uma perspectiva de humanização, de vida para as pessoas que podem ajudar ouvindo conversa. Acho que o grande trabalho é isso, né? O objetivo do projeto A Voz Adotivos é esse mesmo, trazer um carinho, uma palavra amiga para os idosos que muitas vezes a família não visita, né? Eles ficam abandonam, ficam em isolamento social. Então a intenção nossa é fazer com que os jovens também sejam protagonistas dessa história, né? E venham aqui fazer companhia para os idosos, né? Trazer um olhar, trazer um carinho,
É isso que a gente pretende, né? E quanto tempo a pessoa vai disponibilizar semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente? Qual que é o tempo de audiência com essas histórias que eles podem dividir com as pessoas aqui? A gente lançou um formulário pelo Google Forms, onde a gente pergunta para a pessoa que quer adotar um avô ou uma avó, qual é a disponibilidade dele de tempo. Uma semana, 15 dias, uma vez ao mês. Zenaide, quantas pessoas são assistidas aqui pela Pousada da Colina? Quais os dias, horários, enfim, como que a pessoa que está nos ouvindo e vendo pelas nossas transmissões lá pela Rádio Clube podem se voluntariar para esse trabalho? Bom, a Pousada da Colina ela funciona 24 horas direto, não é interrompível, né? Vai direto. E nós temos 55 idosos atendidos. Desses 55 idosos atendidos, 33 são pessoas ou com deficiência ou mobilidade reduzida. Mais de 50%. Mais de 50%. E essas pessoas vivem Por isso aqui... que eu estou envolvida também nesse projeto. Dos meus envolvimentos nisso é por conta das pessoas com deficiência. Com deficiência, com limitação de movimento. Exatamente, mobilidade reduzida. E assim, eu imagino assim, eu estava até comentando com a vice-prefeita, durante a pandemia, Zenaide, a gente ficou meio louco de não poder conversar ou só falar pelo, como é que chama? Pelo WhatsApp, pelo celular. WhatsApp. Você imagina uma pessoa aqui com essas limitações, todas as dificuldades de vida, abandonados muito pelas famílias, outros assistem, é verdade, mas sem ter o volume de história que eles têm, de vida emocional, profissional, enfim, é uma grande oportunidade de aumentar o capital humano, né? Sim, a gente fala de capital financeiro, a gente tem esse capital humano. Na pandemia foi bastante complicado, mas graças a Deus nenhum idoso contraiu a Covid, né? Eles foram imunizados e graças ao serviço da diretoria de saúde, eles puderam ser vacinados. E aí, graças a Deus, nenhum idoso ficou com Covid. Então eu faço um convite para você, convidar os moradores aqui da cidade de São Manuel, das cidades vizinhas, dos distritos, enfim, a participar desse projeto, assim como as pessoas da nossa região, porque é um projeto em que os botucatuenses, os moradores da região do Polo Coesta, enfim, poderão participar desse projeto. Visitar, conhecer as instalações, que eu estou bem impressionado aqui com as condições da Pousada da Colina, por conta da organização, o profissionalismo. Então, na hora do almoço, um cheirinho bom de comida aqui, né? O horário da refeição deles é 11 horas. Eu convido a todos que participem desse projeto, Avós Adotivos, para trazer um pouquinho mais de carinho para os idosos aqui, para os nossos idosos, que muitas vezes são abandonados pelas famílias. Então, fica aqui o meu convite para a gente poder trabalhar com esses idosos, jovens. É isso aí. É isso aí. É importante dizer que quando fala adotar, não é para levar para casa, não. Vai vir, vai visitá-los aqui e dar um pouco de si. Aliás, tem uma passagem na Bíblia, o Tiago diz o seguinte: não adianta muitas orações. Deus ouve todas, mas não resolve. O que dá satisfação é visitar os asilos, ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, se você é cristão, se você crê na Bíblia, pratique um pouco do cristianismo, faça visitas a centros iguais a esse, porque vai ser uma grande oportunidade para diminuir as orações e praticar uma coisa do bem, que é visitar pessoas que acumulam histórias interessantes e que você, de alguma forma, pode absorver para a sua vida, né? Exatamente. Obrigado, boa sorte, Zenaide, parabéns pela ideia, viu? Muito obrigada. Grande ideia. Muito obrigado, boa tarde a todos da Clube FM. Obrigado. E como é que está o atendimento aqui? Está indo bem? O atendimento está bom. Agora a coisa tem que melhorar. Louco aqui não pode ficar muito, não. Que bom, né? Tem um louco aqui que ele está acostumado a aprontar. Mas louco tem em todo lugar. Vai respeitar nós, viu? Vamos lá, né? Tá certo, então. Como que é o nome do senhor? Arlindo Roma de Camargo. Senhor Arlindo, o senhor pelo jeito é torcedor da seleção brasileira. Vai o Neymar aí? Vai na convocação ou não? Mas primeiro é o Brasil. Depois é o Verdão. Verdão, o senhor é palmeirense? Então tá bem na fita. E aí dá pro senhor falar do Palmeiras. O senhor sabe a escalação do Palmeiras ou não? Sei. Quais são os jogadores do Palmeiras? Vamos ver se o senhor sabe. Eu sou do tempo do Leivinho ainda. Everton. Marque.
Gustavo Gomes, Murilo, Piquerê, Gabriel Menino. Pô, mas a ideia tá boa aí. Gabriel Menino na frente, Dudu, Rafael, aquele Zé Rafael, às vezes o Wendry. Você conhece até a escalação do banco? Sei tudo. E no dia que tem jogo aí, Palmeiras e Corinthians, deve ser uma briga aqui, né? Aqui? Aqui não. Não? Tem ninguém. Só tem palmeirense aqui? Tem corintiano. Tem corintiano? Tem. Tá legal, então. Obrigado, boa sorte pro senhor aqui, tá bom? Obrigado. Obrigado pela entrevista. E agora a gente tá aqui com a simpática Dona Pedrina. Dona Pedrina, como é que é a vida aqui na Pousada da Colina? E acho que esse projeto aí referente à visita de pessoas é muito interessante, né? Gente, né? Mas a gente vive bem aqui, sim. Você já está aqui há quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E eu acabei de saber, um fofoqueiro me disse que até o seu sobrinho está morando aqui com vocês, então fica tudo em família praticamente, né? É ele, meu sobrinho. Lino, seu Lino, quer dizer então que a família inteira aqui, né? E como é que é o atendimento? O que o senhor acha desse projeto das visitas aqui, que adote uma avó? É normal. Normal. E a Dona Pedrina, então, satisfeita, vai contar histórias para as pessoas aqui muito em breve, né? Ah, sim. Muita história para contar. Alguma coisa a gente conta, né? Porque a gente não sabe, não passeia muito, não tem qualidade de coisa muito para contar, né? Então muita gente aqui sabe, né? Que legal. E agora esperando o almoço. Boa sorte para a senhora, Dona Pedrina. Obrigada, o senhor também. O senhor também, viu? Um abraço, senhor também. Nós estamos aqui para uma entrevista com o seu João Augusto, um arquiteto, veio de Jaú, mora aqui na Pousada da Colina e ele é bom de humor. O que é uma entrevista mesmo, seu João? É entre os dois olhos. Entre os dois olhos. Ele me pegou aqui, tirou o óculos, falou, o que é uma entrevista? Aí ele me disse que isso aqui é uma entrevista e não deixa de estar certo. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Seu João, o senhor é um arquiteto e me contaram que é muito famoso lá na cidade de Jaú, com diversos projetos, e agora mora aqui na Pousada da Colina, né? Quais os projetos que o senhor destacaria aí da sua história? Essa história tem Museu de Jaú, que está agora destruído, tem o Teatro Municipal, tem Fonte, tem o Vale do Jaú, tem um monte de obra, o Paço Municipal, o acabamento do Paço, a Câmara Municipal, o que mais? Nossa, tem tanta coisa. E o senhor é formado em que lugar na vida? Na FAO, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, acho que deve ser das primeiras turmas lá, o senhor é um pioneiro do curso, então. Quando a FAO ainda era na Rua Maranhão, imagina só, do lado do Mackenzie, em São Paulo. Então dava briga lá, né? Porque tinha as brigas nos anos 60 dos mackenzistas com o pessoal da USP, da PUC, etc, né? E o que levou o senhor a se tornar um arquiteto? Porque normalmente, agora vou fazer provocação de classe, ou os arquitetos que são os desenhistas, mas quem faz são os engenheiros. O que o senhor diz dessa briga eterna aí? Não, essa briga aí sempre existiu, né? Isso aí os engenheiros, eles querem ficar por cima, né? Então a parte de cálculo estrutural é tudo engenheiro, agora a parte do visual é o arquiteto. E é importante porque, querendo ou não, a arquitetura ela tem que estar sintonizada, na sintonia do projeto, não agredir o meio ambiente. Aliás, acho que a arquitetura foi a primeira grande ideia de não se agredir o meio ambiente, né? De integrar, né? É para você integrar o ambiente. A cada momento que você vive, você olha assim e fala, puxa vida, por que não foi feito isso? Por que não foi feito aquilo? Então você tem um visual diferente das pessoas. Os engenheiros, não, aquele quadradinho, não tem nada de coisa diferente. Então a gente procura fazer uma arquitetura diferente, bem assim, dinâmica, porque a pessoa chega lá e fala, nossa, que bonito que ficou, isso aqui é isso, aquilo. Então é interessante, a arquitetura foi feita exatamente para isso. Niemeyer, Lúcio, Bracht, etc., acho que são referências do senhor, né? Eu conheci o Niemeyer lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo, chamava Le Atelier, e eles pegaram um serviço em Brasília, e só com autorização do Niemeyer que era executado. Então nós fomos para o Rio de Janeiro para conversar. Ele é uma pessoa, uma simpatia, viu? Um cara muito, muito, muito inteligente. É gostoso conversar com pessoas inteligentes.
E o senhor, o que acha desse projeto de adote um avô, para que as pessoas possam contar? Eu estou imaginando que lá em Botucatu agora explodiu, né? Nós temos muitos engenheiros, muitas faculdades, enfim, a área de produção intelectual na construção aumentou bastante na nossa região. Acho que é uma grande oportunidade de trocar ideias aqui com o senhor. O que o senhor acha dessas visitas que estão sendo planejadas aí? São interessantes, é interessante porque a gente já fez muita coisa. Nossa, você vê os projetos que eu já fiz, nossa, você não dá para entender. O senhor deve ter muito orgulho das coisas aí. Os prédios estão lá ainda, à exceção desses que estão abandonados, que o senhor falou, né? É isso. Fora que tem em Jaú ainda, projeto que eu já executei. Tem as folhas de projeto, eu tenho aqui ainda para mostrar. Então são coisas bem diferentes, não tem nada copiado de nada. É bem diferente, tem projeto de padaria, tem projeto de cafeteria, tem projeto de choperia, tem projeto de um monte de... Pelo jeito o senhor está ativo então, está aproveitando a entrevista para fazer uma propaganda aí, quem sabe uma padaria ou uma cafeteria que queira conhecer as suas ideias. Eu estou com bastante projeto aí guardado, inclusive vem um pessoal aí ver também, entendeu? O pessoal vem ver, eu acho interessante, porque é uma coisa diferente do cotidiano. Quer dizer que 2 linhas retas para o senhor é um prédio. É. E o senhor continua desenhando, trabalhando aqui? Continuo. Que legal. Eu fico sentado o dia inteiro aí sem fazer nada, fico projetando, fico imaginando, poderia ter feito assim, projeto de casa, eu não faço projeto com corredor. Todos os projetos meus são sem corredor. Então, é diferente. Como que a gente entra na casa sem corredor? Não, mas não precisa. Corredor é só São Silvestre e Fórmula 1. Boa. E esse prédio aqui eu achei muito interessante, é muito arejado, muito iluminado. Imagino que o senhor esteja... esse ambiente não lhe contraria, né? Não, muito pelo contrário, é interessante, porque você vê todo mundo aqui dos dois lados, tem passagem mas central. Mas tem um corredor. Tem um corredor, mas esse aqui deveria ter mesmo, não tem como. Agora a gente está acostumado a fazer, já fiz muito projeto de cozinha, de restaurante, então tem muita coisa, então a gente tem uma infinidade de projetos. E o que trouxe o senhor de Jaú para São Manuel? A perna. O que houve aí? Não? Trombose, diabetes? Não, eu não tenho nada, nada, graças a Deus. Eu machuquei a perna e a unha entrou para dentro, e aí infeccionou. Aí o que aconteceu? De Jaú, demorou para curar. Aí de Jaú mandaram para o Unesp de Botucatu. Aí fizeram a primeira cirurgia, deu 130 pontos só. Puxa vida. Mesmo assim não fiz os 13. Ainda assim não fez os 13. Fez mais, mas não fez. E 130. Aí foi, precisou fazer uma segunda cirurgia, aí uma terceira cirurgia e amputou a perna. Que pena que houve, né? Mas a ideia e as mãos funcionando perfeitamente para desenvolver. A cabeça funciona bem, as pernas funcionam. Eu faço embaixadinha com as 2 pernas, sem perna. Só a imaginação. E o senhor tem um bom humor, né? O senhor deve ser o rei das piadas aqui, né? É gostoso, né? Eu sempre falo, né? Que a pessoa fala assim, você toma cerveja? Mas fala no microfone aí. Você toma cerveja, né? É. Eu falo, não, eu tomo só 2, uma na entrada e uma na saída. Uma saída, e entre os meio... Eu não tomo cerveja, eu tomo suco de cevada. Suco de cevada, pelo menos fica mais tradicional. Mais tradicional, elevado, nível claro. Mais elevado. É um suco, né? É. Bom, eu fico muito grato pela sua entrevista, pelo seu depoimento. Obrigado. Boa sorte para o senhor e se precisar de alguma coisa, conte sempre conosco lá na Rádio Clube, tá bom? Tá bom. Obrigado, viu? Olha, foi muito interessante a sua entrevista, viu? Muito obrigado. Bacana, viu? Obrigado e mesmo. Outra hora eu venho aqui para a gente fazer uma embaixadinha junto. E agora a gente está aqui com a Adriana Passarelli, que é assistente social aqui do Colina da Pousada e que está executando junto com a prefeitura e junto com a diretoria e junto com o Fundo Social de Solidariedade do município esse trabalho. Acho que é uma ideia espetacular, eu não tinha conhecimento desse trabalho, acho que é extremamente importante dividir o conhecimento. Tem uma história vivida ali que muitas vezes a gente vai bater cabeça para chegar no mesmo lugar onde a gente poderia já ouvir. Acho que é uma boa oportunidade de convidar as pessoas a conhecer esse projeto, né, Adriana? Bom dia. Bom dia. Olha, certamente será um projeto inovador, é um projeto que vai trazer, pelas nossas expectativas, um bom relacionamento, um bom desenvolvimento
da questão dos idosos, né, que ficaram muito sozinhos durante a pandemia, né, muitos relacionamentos são vínculos cortados, né, mesmo com famílias, enfim. Então, a partir do momento que a comunidade ela se doe sem a necessidade de uma doação em dinheiro, uma doação da forma como antes acontecia, mas o que eles precisam é a doação de tempo. E havendo essa doação de tempo, é certo que muitas doenças emocionais a gente vai conseguir banir, amenizar, e isso vai ser muito gratificante para todos. Quer dizer, é bom a gente deixar um foco bem claro aqui. Dinheiro é bom, para isso existe a lei orgânica da assistência social, os projetos que a prefeitura ajuda, as empresas podem ajudar. Mas existe um capital que é imaterial, que é dividir conhecimento, dividir conversa. O ser humano é um ser agregador e agregado. Ele precisa de experiências, de toques, né? A atenção é extremamente importante, porque um ser que só vive e respira, tem conhecimento, tem tudo, mas não tem alguém para trocar experiência, é como viver congelado. Então é exatamente propor para a sociedade de São Manuel e da região que venha visitar, não vai pagar nada, a única coisa que vai ser é uma disposição de 1 hora, 2 horas por semana, por mês, a cada 15 dias, para trazer um pouco de alegria e conhecimento, arejar a cabeça dessas pessoas e permitir que eles falem da vida deles, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto de deixar sempre pautado é que não existe a pessoa que após os 60 anos eles viraram santos por conta do Estatuto do Idoso. Não existe. Então eles têm histórias, e são histórias que mesmo às vezes nós que estamos no serviço, a gente fica surpreso, né? Por quê? A gente pensa, nós pensamos inclusive como será a velhice daqui para frente, né? Com os jovens de hoje. Então, se eles passarem a ter conhecimento de como eram esses idosos e como eles estão hoje, de repente a gente pode mudar até como será a forma de convivência entre a nossa sociedade hoje. E é bom a gente pensar que quando a gente pensa no futuro, não é só agregar valores à nossa profissão, um casamento feliz, filhos felizes, uma casa, propriedades, bem, lá no futuro a gente vai deparar com a velhice, e nessa velhice ainda a gente está se sentindo jovem, certamente todos que estão aqui estão com muita vontade de viver, mas existem limitações físicas que é da própria natureza, né, em algum momento. Então, a gente convida os moradores aqui da cidade de São Manuel, os moradores da região, onde não existe, inclusive, esse projeto que não tem custo, tem só boa vontade, né, Adriano? Então, a participar desse projeto e dividir histórias sobre o futuro, porque o futuro é logo ali, é logo amanhã, e a gente vai querer ter uma condição de vida boa. E, sobretudo, no momento que o IBGE está mostrando, né, que a pirâmide social está achatando por conta das pessoas da qualidade de vida estarem vivendo mais. Mas, em algum momento, a gente está numa clínica particular ou num ambiente público como esse do terceiro setor, né? Exatamente. Então, assim, a população brasileira, né, na verdade, é nítido. As famílias começaram a ter menos filhos, né? Ou às vezes não tem filhos. E não significa que ter filho você não vai parar num serviço de clínica ou de instituição de longa permanência para idosos. Isso não é nenhuma garantia. Mas com menos nascimentos estamos envelhecendo, né? Está sendo um país com mais pessoas idosas, né? Então isso é reflexo, e em um determinado momento eu cheguei a ouvir, inclusive, que a tendência, antes da pandemia isso, a tendência seria não haver mais clínicas ou instituição de longa permanência para idosos. Eu posso afirmar, pelos 6 anos que eu tenho de atendimento aqui, que pós-pandemia aumentou muito mais a procura pelo acolhimento. E de todos os níveis, de todo tipo de família, de todo tipo de idoso, né? Então não é só idoso negligenciado, idoso baixa renda, não se trata só desse idoso. Se trata de famílias que não estão conseguindo administrar
essa diferença que esse idoso está fazendo dentro de casa. E imagino que para você que é assistente social, esse projeto seja extremamente interessante por conta de uma coisa que não é material, que você vai sentir na qualidade, no humor dessas pessoas, o ambiente vai ficar mais suave, enfim. Acho que do ponto de vista da sua profissão é um desafio extremamente interessante e que tomara que se replique, viu, Adriana? Com certeza, e eu gosto de deixar, né, assim, nós temos todos os dias, atualmente, o nosso horário de visita é no período da tarde, de segunda a segunda, feriado, então, todo dia. E não é todo dia que tem visitas aqui dentro, não é todo dia. E quando tem a visita, é sempre aquela visita daquele idoso que sempre recebe. Né? Então eu acompanho os registros de visitas e tudo. Tem muitos idosos aqui que não recebem uma visita. Participa das confraternizações que a comunidade vem fazer, alguma coisa assim. Mas receber uma visita para ter o tempo doado, para conversar e para entender esse idoso, ou simplesmente ouvir esse idoso, né? E compartilhar um pouquinho de conhecimento, isso às vezes é comum não acontecer. E eu para fazer essa visita, eu tenho que escolher alguém aqui? Como é que funciona na prática? Porque até agora a gente falou bastante, né, e não exemplificou na prática. Quem está nos ouvindo aqui, como que funciona? Eu venho e elejo uma pessoa. Então, o que dá para pensar? Que nesse momento, em outros momentos que a gente teve essa questão de escolher o idoso, tinha idoso que, como é mais conhecido às vezes na comunidade, ele tinha várias pessoas querendo só ele, né? Então, o interessante seria que fosse vir aqui e cada um estar com o idoso independente da escolha, né? E procurar estar com todos. Né? Legal. Obrigado, boa sorte nesse seu trabalho, tá, Adriana? Muito obrigada, agradeço a atenção e estamos aqui para qualquer situação. Obrigado, gente. Um abraço. Bem, amigos, com essa bela imagem da Praça Tonico Tinoco aqui na cidade de São Manuel, a gente encerra essa entrevista que nós fizemos lá na Pousada da Colina. Trabalho extremamente inovador aqui na região de Botucatu, que é importante que o povo de Botucatu, o povo de São Manuel, o povo de toda a nossa região, onde os sinais da Rádio Clube chegam, conhecer esse projeto de visita e adote um avô. É um projeto que está sendo desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade, pelo Pousada da Colina, e que mostra um pouco de humanização da terceira idade. Então, a gente agradece a toda a acolhida das pessoas que nos receberam, a secretária, a vice-prefeita, a direção da Pousada da Colina, e vamos trabalhar para que muita gente visite esse projeto inovador aqui na cidade de São Manuel.